Atenção! Não pretendo ser o dono da verdade. Apenas eu ensino aqui o que eu creio, pratico e até hoje tem funcionado em minha vida e na vida da minha família. Se aquilo que eu ensino aqui tem alguma serventia para alguém, pois seja bem-vindo e sirva-se deste conhecimento. Abençoado. Olá, abençoados e abençoadas, mais que vencedores. Que privilégio, uma vez mais, estar aqui com vocês, participando dessa programação, ministrando essa palavra que promete fazer mudanças permanentes na vida de todos nós. É um privilégio para mim, como já te disse, hoje, terça-feira. Nosso programa se chama Café e Palavra, apesar da hora, o nome do programa permanece o mesmo. Muito bem-vindo a você. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Não se esqueça, faça logo isso para não deixar para fazer no final e depois se esquecer de se inscrever no canal. Aqui embaixo tem uma mãozinha curta, aí uma vez, dê um clique aí, uma só vez, e então me ajude a fazer a palavra correr. Hoje nós temos um tema interessante, mas uma vez mais eu quero reportar para você um pouquinho mais a respeito da minha mãe. Como você está vendo, eu estou aqui na casa dela, esse aqui é o quarto dela, que é um local mais próprio para a gente fazer nossas gravações, nossas transmissões. Então eu não posso começar sem antes agradecer a Deus, o dono da minha vida, do ar que eu respiro, das batidas do meu coração, e agradecer a você que me respalda, você que compartilha os links, você que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Muito agradecido a você, por causa de você a palavra continua correndo e temos a oportunidade de explicar e ministrar essas palestras na vida de todo mundo e dessa maneira agregar valores na vida de todo mundo, não é verdade? Durante a nossa programação você verá por aqui pela tela que vai aparecer em algum momento as nossas informações, contato, como você faz para enviar tua semente para o Ministério Reconciliados com Cristo. Então fique atento aí. Eu quero compartilhar com todos vocês, eu declaro a mente de Cristo ativada na minha vida e na tua também, para que a gente possa raciocinar com a inteligência espiritual nesse momento. Não é nada místico, mas é uma forma de pensamento totalmente fora dos conceitos humanos. O tema se chama Nós Nunca Estivemos em Pecado. Que tema parece absurdo, verdade? Parece contraditório, um tema que você não vai ouvir, nem vai conhecer, nem vai escutar em qualquer lugar. Nós nunca estivemos em pecado. Hoje eu quero ter a oportunidade de te explicar esse assunto. Eu quero dizer para você, por exemplo, vamos nos situar aqui. Nós estamos no terceiro milênio, então eu, Pedro Kelly, aqui hoje, estou falando, me dirigindo aos nossos contemporâneos. Então, o que eu disser aqui tem a ver com as pessoas que estão vivas na minha era, na minha época, as pessoas que estão me acompanhando nesse viver diário, nesta época aqui. Então, preste atenção. Por que eu afirmo que nós nunca estivemos em pecado? Porque nós, quando chegamos nesse cenário, até anotei aqui, quando chegamos nesse cenário, o pecado já havia sido tirado. Não é verdade? O sacerdote na missa, ele diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Quando nos referimos a essa forma de expressão e de pensamento desse sacerdote, ele está falando de Jesus de Nazaré. E se ele está falando de Jesus de Nazaré, ele está falando de um acontecimento que já tem 2000 anos mais, aproximadamente, de acontecido. Quer dizer que se Jesus de Nazaré foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo naqueles dias, e hoje nós estamos aproximadamente 2000 anos depois,
desse feito. Quer dizer que quando nós chegamos no cenário, por exemplo, o meu corpo humano, meu vaso de barro, ele chegou nesse cenário em 1958, dia 17 de agosto, um domingo. Então, quando Pedro Kelly, chegou nesse cenário, o pecado já havia sido tirado. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já havia estado presente aqui há quase 2000 anos atrás, com uma função, ou várias funções, e uma delas era tirar o pecado do mundo. Quer dizer que eu, quando cheguei, você, quando chegou no cenário, o pecado já não existia, porque o Cordeiro de Deus já havia tirado. Então hoje, como eu disse, eu quero ter a oportunidade de explicar isso, porque eu quero falar especificamente hoje, de posição espiritual. O que é uma posição espiritual? Uma posição espiritual é uma lei para o teu espírito, com relação à qual nós não podemos interferir, não temos ingerência, não temos nenhum arbítrio em relação à posição espiritual. Você sabe que depois da ressurreição, que já ocorreu há quase 2000 anos, todos nós, todos os que estamos aqui neste planeta abençoado chamado Terra, que nós chamamos de Terra, nós estamos em Cristo. Estar em Cristo, portanto, é uma posição espiritual, não é uma posição religiosa. Já vou te falar aonde começaram as dificuldades para transtornar os entendimentos. Começaram nas interpretações equivocadas que os religiosos deram aos textos escritos. Porque quando a Bíblia diz aqui, que eu separei esse versículo de 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz aqui, olha, de maneira que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você é nova criatura. Não quando você entrou na religião protestante, evangélica, católica, mórmon, batista, assembleiana, universal, sabe? Não foi aí que você se tornou nova criatura. Você já era nova criatura quando você chegou aqui no cenário, porque quando você chegou aqui no cenário, você chegou com a posição espiritual de alguém que está em Cristo. Então, é uma era. Estar em Cristo é uma época, é uma dispensação, é uma época em que todos nós que nascemos depois da cruz, depois da ressurreição, posicionalmente, em relação ao Espírito, estamos em Cristo. O que acontece é que as pessoas não sabem que estão em Cristo. E isso são duas coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa está em Cristo. Outra coisa é ela saber que está em Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui, se alguém está em Cristo, já é nova criatura, as coisas velhas, as coisas da relação espiritual do antigo pacto já passaram, tudo se fez novo. Quer dizer que quando você lê esse verso, você tem que acompanhar esse verso, tem que batizar ele com contexto, porque senão você vai estar pensando que a condição para que alguém esteja em Cristo é entrar numa religião, e isso não tem nada a ver com religião. Estar em Cristo tem a ver com a posição espiritual de todos nós que viemos a essa terra depois que Cristo tirou o pecado. Entendeu? Então, já não estamos mais debaixo do pecado, nós que chegamos aqui depois que ele tirou o pecado, Nós estamos em Cristo, numa dispensação de espírito, uma dispensação perfeita, completa, abençoada, que não há pecado, não é verdade? Então, eu quero novamente me dirigir aos meus contemporâneos. E quero te explicar com isso o que Paulo estava fazendo quando escreveu aqueles versos.
Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu suas cartas. A quem? Escreveu as suas cartas às pessoas daquela época. Entende? É claro que nós utilizamos os conceitos que ali estão, as verdades que ali estão, para basear a nossa posição espiritual também. Mas você tem que ativar a inteligência espiritual que você tem para que quando você leia as cartas do apóstolo Paulo, você possa definir o que ele está falando, como ele está falando, para quem ele está falando, porque senão você corre o mesmo risco de quem corre quando lê o Velho Testamento, achando que ali está falando para nós, ou de nós. Me entende? Eu quero explicar um pouco melhor, por isso que eu disse que hoje eu quero ter a oportunidade de te explicar essa verdade, porque onde é que começa a confusão? Você percebe que tem aí uma confusão tremenda. A confusão, abençoado, começa quando o sistema religioso lê alguns versos como esse que eu li para você, ou como esse que eu vou ler agora para você, aqui que eu separei, em Efésios capítulo 2, no verso 1 em diante. Né? Olha só, o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta aos contemporâneos que estavam em Éfeso. Éfeso hoje nós poderíamos dizer que está ali pela Turquia atual. Né? Por ali se localizou essa região de Éfeso. Então Paulo estava escrevendo a esse povo aqui de Éfeso, um povo que não nasceu na carne, né? Neste dia que Paulo estava escrevendo, um povo que já tinha uma certa idade, e você sabe que aqui nós estamos falando de alguns poucos anos depois da ressurreição de Cristo. Então, certamente, Paulo estava falando para pessoas que viveram a transposição, né? a mudança de pacto, pessoas que em carne vieram a este mundo antes da cruz, né? Daí aconteceram as coisas que aconteceram, a cruz, a ressurreição, e essas pessoas continuaram vivas depois da cruz, ou seja, foram pessoas que tiveram a oportunidade de viver um finalzinho do antigo pacto, do pacto da lei, e aqui nesta carta elas estão vivas no comecinho do pacto da graça, entendeu? Então Paulo está falando para esse tipo de abençoados, de pessoas. Então quando nós vamos ler esse tipo de carta, nós temos que ativar a mente de Cristo para poder entender o que nós estamos lendo, verdade? Porque o nosso culto é racional. Efésios capítulo 2, então, vou abrir aspas aqui para o apóstolo Paulo e vou ler alguns versos, poucos, mas para ter a oportunidade de te explicar isso. Diz assim: e vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecados. Entendeu? Por que estavam mortos em ofensas e pecados? Porque estavam vivos no pacto do pecado, que era o pacto da lei de Moisés. E naquele pacto ali, ninguém estava vivo para Deus. Todo mundo estava morto em pecado. Então Paulo está falando assim: vocês estavam debaixo de um pacto que, posicionalmente, em relação à espiritual, né, em relação à posição espiritual, vocês estavam mortos em ofensas e pecados. Aí o verso 2 continua dizendo a mesma coisa. Em que noutro tempo vocês andavam conforme o curso deste mundo, a lei de Moisés, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, com E minúsculo, comportamento, que agora opera somente nos filhos da desobediência, porque havia pessoas que não estavam acreditando, estavam em desobediência em relação ao que o apóstolo Paulo estava explicando. Então eles tinham um comportamento, um espírito de desobediência, né, porque eles queriam continuar vivendo como se vivia no pacto da lei. Então Paulo chamou de desobedientes. Verso 3. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos da carne. Então éramos, por natureza, filhos da ira, como aqueles outros também. Né? Por quê? Porque viviam debaixo de um pacto que era para a carne. Tem que obrar, tem que fazer, tem que trabalhar, tem que pagar preço. Trabalhar no sentido de justificar diante de Deus com os teus atos. Tem que suar muito para que Deus perdoe você. Isso era o espírito que permeava o velho pacto. O pacto que aqueles, objetivo, né, aqueles que eram alvo dessa carta, experimentavam. Eles experimentaram isso, esse pedacinho. Eles estavam largados debaixo da lei. Estavam mortos em pecado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos, né, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui eu quero fechar aspas para poder ter a oportunidade de te explicar. Principalmente esse verso 5. Quando o sistema religioso lê e ensina e tenta explicar esse verso, as pessoas que ouvem essas explicações, elas ouvem essa referência e se sentem como se isso aqui fosse a posição deles antes de entrar naquela religião. É isso que o sistema religioso faz e por isso existe aí uma trampa, não é verdade? Por quê? Porque se você aplica aqui o pensamento que eu te disse desde o começo, né, vamos falar de posição espiritual. O apóstolo Paulo está falando, ele começa falando para pessoas que estavam vivas no velho pacto. Então você não pode perder isso de mente, não pode perder isso de vista, certo? É o que ele está falando para essas pessoas. Então aqui no verso 5, quando ele diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, não está falando com Pedro Kelly, eu nunca estive morto em minhas ofensas, porque estou falando de posição espiritual. E em posição espiritual, nós sempre estivemos mortos para o pecado e vivos para Deus. O contrário do que aquelas pessoas lá que Paulo está falando, se dirigindo aqui, estavam. Então, quando ele diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele não está falando com a gente. Ele está falando com aquele povo lá, que esteve morto em suas ofensas. Você nunca esteve morto espiritualmente em ofensa nenhuma, em pecado nenhum. Por quê? Porque quando você veio a esta terra abençoada e abençoado, o pecado já havia sido tirado, né? E essa vida, essa vivificação em espírito já havia sido dada, consagrada a você. Por isso que ele diz, pela graça sois salvos. Quer dizer que o sacrifício de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, alcançou aqueles que estavam lá antes da cruz, né, e os transformou, estando eles... Se eu fosse escrever essa carta agora, como eu disse no início do programa, eu vou me dirigir aos meus contemporâneos. Então eu vou escrever para você uma carta explicando esse assunto aqui. Eu vou dizer assim, olha, existia um povo lá, atrás, antes da cruz, que foi alcançado pela graça, e aquele povo Cristo vivificou, porque eles estavam mortos em suas ofensas e seus pecados, mas você sempre esteve vivo para Deus, porque quando você chegou aqui, o carimbo já tinha sido carimbado. Então, essa é a confusão que é causada quando essa explanação é feita pelo sistema religioso, porque o sistema religioso ele pretende decretar que a pessoa só está em Cristo quando entra naquela religião, e isso é mentira. Isso não é verdade. Então, é necessário você contextualizar o que você lê em relação ao tempo que você está vivendo.
Tem coisas que Paulo está falando que, poxa, eu vou aplicar isso aqui porque isso é para mim também. Tem coisas que ele está falando, né, que apesar de nos alcançarem, aquela posição lá de mortos em pecados e em delitos, não é para mim, porque eu estou depois do assunto resolvido, né? Então, quero lembrar que o público daquela carta era contemporâneo ao apóstolo Paulo. Então, ele tinha que se referir àquelas pessoas, né? Pessoas que nasceram no pacto anterior. Nós não. Nós não fomos contemporâneos do apóstolo Paulo. Nós fomos alcançados 100% pela graça desde o primeiro momento que pisamos aqui. Sempre estivemos, então nunca estivemos debaixo do pecado. Nunca estivemos. Isso é um engano de quem não compreende aquilo que está lendo e aquilo que está ensinando por aí. Porque quando nós nascemos, as coisas todas já haviam sido consertadas por Jesus Cristo. Por mais ninguém. Né? Aí você pergunta, mas Pedro Kelly, então o que eu faço com os desejos da carne que eu sinto e que as pessoas chamam de pecado? Isso aí tudo você pega e coloca na posição de obras da carne. São obras da carne que militam contra o desejo do Espírito. Essa é aquela famosa batalha que nós falamos, repetindo aquilo que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5. Mentira. Mentira não. Me equivoquei. Não é 2 Coríntios 5. É Gálatas capítulo 5, verso 17. Né? Que diz que a vontade do Espírito é contra a carne e a vontade da carne é contra o Espírito. Isso sim serve para nós, apesar dele estar escrevendo para a Galácia, né? Essa carta era para a Galácia, para aquele povo ali da Galácia, aquela região da Galácia, mas é um ensinamento que permanece. Por quê? Porque eu tenho carne, você tem carne, e portanto as obras da carne também estão aí, e o Espírito de Deus também está em você, assim como está em mim, aqui na minha mente, e as obras da carne não concordam com as coisas do Espírito de Deus. Está me entendendo? Então isso sim aplica para nós aqui. É aí que você deve colocar os desejos da tua carne. Você não pode chamar isso de pecado, porque pecado separaria o Espírito de Deus de você. E isso não pode acontecer mais. Por isso é que, em outro lugar, o apóstolo Paulo diz que Cristo na cruz, ele fez uma circuncisão. Ou seja, ele fez uma separação entre o que é carne e o que é espírito. Entendeu? Então, tudo aquilo que a tua carne te levar a fazer, porque certamente você cometerá algum erro, algum equívoco, você deve se perdoar e colocar isso na conta da carne. Por quê? E não permitir que na tua consciência fique pensando que essas coisas podem tirar a tua salvação espiritual. Porque, como eu disse, Cristo fez uma circuncisão separando, lançando fora de vós o corpo carnal, como está escrito aos Colossenses, né? Então, aquilo que você faz através da carne não pode atingir o espírito. É o contrário. Todo entendimento e posição espiritual pode ser usado para controlar a carne. E é isso que eu queria explicar para você. Queria que você estivesse entendendo agora o porquê que eu afirmo, e você também deve afirmar, né, que nós nunca estivemos em pecado. Nós nunca estivemos debaixo do pecado. Quando nós chegamos aqui, nós já éramos salvos, já éramos guardados por Deus, já éramos abençoados, já éramos perfeitos, já éramos santificados, já éramos tudo isso. As religiões as quais alguns de nós frequentávamos em algum tempo é que ensinaram que nós estivemos debaixo do pecado. E se você parar para prestar atenção, Efésios capítulo 2, verso 5, se qualquer pessoa por aí ler esse verso, facilmente pode
passar para os seus ouvintes que eles têm que aceitar uma religião para poder se transformar e ser de Cristo e ser nova criatura, né? Por quê? É necessário que você contextualize, é necessário que você entenda, como explicamos no programa de hoje. Era isso que eu queria compartilhar com você. Queria te pedir para você compartilhar com teu amigo, com teus contatos, essa ministração que está muito interessante, né? Eu não posso encerrar sem agradecer a você que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Olá, abençoados e abençoadas. Você sabia que a prosperidade está preparada para você? Não saia daí, que eu vou te explicar dentro de poucos minutos. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Bem-vindo à nossa Dica de Prosperidade número 29. As demais estão publicadas em nosso canal no YouTube, Pedro Kelly RCC. Visite e inscreva-se. Você sabia que a prosperidade está preparada para você? Sempre esteve? Todo o tempo? O que acontece é que para ela se manifestar, depende de algumas atitudes. A primeira atitude é você gerar algum tipo de renda, alguma receita, algo, um trabalho, um desenvolvimento que te gere recursos, né? E uma das atitudes mais importantes, se não a mais importante, é nunca gastar mais do que aquilo que você ganha. E você me pergunta, Pedro Kelly, mas como é que eu controlo isso? E eu te respondo, é fácil chegar a esse controle e a essa conclusão. Por exemplo, se no final do mês, você chega no final do mês e te sobraram R$50, R$100, quanto seja, né? Já é um bom sinal. Agora, se você chegou no fim do mês, claro, depois de pagar todos os compromissos, né? Se você chegou no final do mês e não sobrou nada, você deve acender um sinal de alerta, um sinal amarelo. E deve buscar conhecimento e sabedoria para você aprender a ajustar os teus gastos dentro daquilo que você é capaz de gerar como renda. Então, em Provérbios capítulo 16, verso 16, diz assim, ó, melhor é adquirir sabedoria do que o ouro. Olha aí. E adquirir inteligência vale mais do que a prata. Por quê? Porque um gera o outro, né? O ouro e a prata, falando de coisas materiais, claro, não geram sabedoria. Mas a sabedoria gera o ouro e a prata. Então, outra atitude é, antes de decidir comprar alguma coisa, pense um pouco mais. Passe uns 2 dias pensando naquilo, durma umas 3 noites e acorde no outro dia e perceba se seu coração continua com aquele desejo de comprar aquilo ali, né? Em Provérbios capítulo 21, verso 5, diz assim, os pensamentos do diligente certamente tendem à abundância, mas todo aquele que se apressa loucamente, de certo, vai à pobreza. Por quê? Porque quando a pessoa toma decisões apressadas, não pensa muito bem, depois ela vai ver que não tomou a melhor decisão e para consertar, meu amigo abençoado, não é muito fácil. E outra atitude, e essa é bem séria, porque essa olha o lado espiritual, é você sempre semear no ministério que te ensina. Se este aqui é o ministério que te ensina, se a palavra que eu ensino aqui tem sido proveitosa na sua vida, então este é o ministério que você deve semear. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 12, diz assim, porque se primeiro há a vontade disposta, será aceita a tua semente, segundo aquilo que você tem, e não segundo aquilo que você não tem. Portanto, aqui estão algumas poucas atitudes para colaborar na manifestação da prosperidade na sua vida, que já está preparada para você. Então, falando de semente, não prometa semear aquilo que você não tem. Comece semeando com aquilo que você tem agora. Não prometa semear no futuro. Semeie agora e comece agora a experimentar aquilo que está prometido para se manifestar na sua vida. Nesse momento, aparece aqui o nosso código Pix para você enviar sua semente e desde já eu declaro você
em abundância. Eu declaro você em sabedoria. Eu declaro você em boas atitudes, para que essa prosperidade de Deus que está preparada para você se manifeste de uma vez na sua vida e que você tenha uma vida de abundância. Muito agradecido por nos acompanhar até aqui. Eu sou Pedro Kelly e esse é o Ministério Reconciliados com Cristo. Abençoados. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Eu declaro, faço aqui uma confissão diante dos anjos, diante da cobertura da graça de Deus, que você vai colher abundantemente em cima daquilo que você plantou, vamos dizer assim, né? Significando todo esse passado que você tem plantado por aí. Eu confesso que nesse mês você vai colher tudo aquilo que você plantou no mês anterior, né? Está prometido nesta mesma palavra que diz que nós estamos vivos para Deus, estamos mortos ao pecado. Também está prometido que Deus dá semente a quem semeia e pão para comer. Até quinta-feira, e tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.